Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Que peleja. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Anderson, liga aí agora. Vamos ver. Vamos ver agora. Ah, não pode. Dois Fábio falando não tem como. É muita coisa. É muita coisa. Aí, tá difícil. Tá difícil. E agora? Dois Fábio falando não dá. Não dá. Aí é demais, né? Porra, vem lá dentro, velho. Aí fica puxado. Deu dois em cada. E agora? Aí. Como é que tá agora? Ah, cara, tá ruim. ruim. Vamos tocar assim mesmo, cara. Hã? Vamos tocar assim mesmo. É, cara. Pô, que chato. Pô, que chata. Acontece, faz parte. Tá Tá complicado. complicado. Aí, eu tô Aí, falando. eu tô falando. E o engraçado é que pra mim o retorno tá vindo ok. Eu tô te escutando perfeitamente, é um Fábio só. É. Pra mim tá tudo certo, cara. Tá vindo. Não tem uma interferência, não. Tá ruim aqui pra Tá mim. ruim aqui pra mim. Não sei o que tá Não sei o vendo. que tá vendo. É só a tua parte, né? É, cara. Cara. Tá Tá complicado. complicado. Tá conseguindo me ver bem, Fábio? Hã? Tá conseguindo me ver bem? Eu tô te vendo. Não, Tá tá muito muito Tô bem. vendo bem. O O problema é o retorno. Tô falando. Tô você tá me falando, vendo você bem? tá me vendo bem? Vendo bem, ouvindo bem. É, pra mim não tá. Pra mim não tá. Tá complicado. Tá complicado. De vez em quando De fica vez em quando fica esse eco. Aí tá. Mas vamos lá, cara. Mas vamos lá, cara. Mas é só na minha live, pô? Eu não sei o que tá Eu não sei o vendo, que cara. tá vendo, cara. Esse tema de hoje Esse tá tema forte. de hoje tá forte. Que fura, hein? Ainda dois Dois Fábio falando não dá, cara. Aí eu não falo, pô. Ué, pai, tu não tem vez. Mas tu não tem vez. Ah, eu falo aqui. Eu o eco falo aqui responde. e o eco responde. Caramba, cara. Já desliguei, Engraçado. Já liguei de novo. Pra mim tá ok, cara. Engraçado isso. É, É, não tem jeito. Vamos lá, tem primeiro. jeito. Vamos lá assim mesmo. Vamos assim mesmo. Vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê, né? Esse eco, Tem que aturar esse eco aí. Tá fora da visão. Tá já. fora da visão já. chateou isso. Me chateou isso. Não, deixa não. Deixa não. Vambora que o tema é Então vamos lá, cara. Então vamos lá, cara. Vamos orar primeiro. Vamos orar primeiro. Vamos. E aí depois no E final aí depois você no ora, final você ora, agradecendo a Deus. agradecendo a Deus. Pai querido, Pai, Pai amado, querido, Pai amado, aqui estamos na aqui estamos na tua presença nessa noite. Amém. Mais uma live Mais uma live para falarmos da para sua falarmos palavra. da sua palavra. Amém. Seja conosco. Seja conosco. Joga todo Seja. impedimento, Joga todo impedimento, barreira barreira, por terra em nome por de terra, Jesus. em nome de Jesus. Somos apenas Somos um apenas canal. um canal. É verdade. A tua A palavra, tua palavra é a verdade. é a verdade. Seja conosco Seja conosco e todos aqueles e todos aqueles que passarem aqui, por aqui. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. recebam a bênção, Recebam a bênção de Deus hoje. Em nome de Jesus. Em nome de amém. Jesus. Amém. Amém. Varão, você Você me trouxe tema um tema forte, forte, impactante, contextualizado, um tema que, como botei como no botei no folder, folder, é uma é uma ameaça disfarçada disfarçada no nosso meio evangélico. É, Perfeitamente. Exatamente não isso. só Não dentro só da dentro da igreja, igreja, mas no nosso no nosso dia a dia, né? Uma Uma ferramenta muito muito sutil sutil no nosso no meio. nosso meio. E aí você E aí você me trouxe esse texto de Isaías 5, Isaías 5, versículo versículo 20, né? 20, né? Correto. E aí eu vou, E aí eu vou ler aqui.
Pra gente Pra gente começar. começar. Fala, pastor Fala, Márcio. pastor Márcio. Um abraço, Um abraço, Márcio. Márcio. Um abraço. Beijo no coração. Beijo no coração. Esse cara Esse aí, cara ó, aí, Wander, Oi. entrou agora, entrou agora, foi meu filho, foi meu filho fé. na fé. Não é esse Caramba. cara Não é pra esse cara Jesus. para Jesus. O cara já é O cara já é pastor, pregador, missionário. Cara, Cara, o conhecimento o desse conhecimento desse cara é fato. Pedra viva, né? Pedra viva. Pedra viva. Já deixou o médico para trás. Mas isso é gratificante, Aí, o sabia? cara Aí, é bom, o cara é bom, hein? Isso é Cara é gratificante, bom. né? O cara é bom. Pô, edificante, Pô, edificante, é é verdade. Muito bom Muito ver bom as ver pessoas as pessoas crescendo. É verdade, cara. Então vamos lá, Então o texto. vamos lá o Do texto. Evangelho. Vai dizer assim, Vai dizer assim, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Ai dos que Ai dos que mal chamam bem, chamam bem, e ao bem, e ao mal, bem mal. fazem da Fazem da escuridade escuridade luz, luz, e da luz e da luz escuridade. escuridade. Põe o amargo, Põe o amargo por por doce, doce, e o doce e o doce por por amargo. amargo. Cara, Que fortíssimo. Coisa linda. Coisa linda esse texto. Né, cara? Muito forte. Também de uma de seriedade, uma muito seriedade grande. muito grande. E esse texto vai E esse texto vai falar nos falar do profeta do Isaías, profeta Isaías profetizando profetizando para a nação de para a Judá, nação de Judá, povo do povo Senhor, do né? Senhor, né? Para quem não Para sabe, quem não sabe, eu vou relembrar aqui, a nação a de nação de Israel era Israel era dividida, né? dividida, né? Jerusalém Jerusalém e e Judá. Judá. E aí nesse E aí, nesse capítulo capítulo 5, 5, se eu falar se eu falar alguma coisa aqui, depois você pode me corrigir também, né? Deus levanta Isaías para profetizar para esse povo, para esse povo, a nação de Judá. que nesse contexto espiritual, o cenário espiritual e o e cenário, o cenário, vamos dizer assim, social daquela nação era era pecadora, afastados, insubmissos à à palavra palavra e os e os mandamentos, mandamentos de Deus. de Deus. E na realidade, Na realidade, quando eu falo palavra, eu falo eu mandamento, falo mandamento, porque naquele contexto não tinha não a palavra tinha que nós palavra que temos nós hoje. temos hoje. Esse Esse livro, livro, né? Mas então o que Mas então o que prevalecia prevalecia ali eram os mandamentos, eram os mandamentos, os os preceitos, preceitos, os princípios, os princípios que Deus tinha colocado para aquele povo. E aquele povo tinha E aquele que povo seguir tinha que isso. seguir. E aí a gente fala, E aí a gente fala no Velho Testamento, a gente a consegue gente consegue observar que o povo de que o Israel povo de Israel oscilava muito, né? Uma vez que o povo Uma vez que o povo estava na obediência, obediência, o povo era abençoado. Saía dessa obediência, já havia cativeiro. Você vai olhar no Velho Testamento, muito explícito, os cativeiros que o povo de Israel que o povo de Israel passava, né? E aqui nesse contexto de capítulo de 5, capítulo 5, o povo estava afastado, submisso, nação pecadora, saindo do propósito. E aí Deus levanta Isaías a respeito desses ais aqui. Se os irmãos depois lerem com calma, vai ver que existe outros ais. E esses ais aqui significa julgamento que viria sobre o povo de Israel, que é específico a Judá, nação de Judá. Então esse povo estava fora da vontade de Deus, trocando, vamos dizer assim, esses princípios, esses mandamentos pelo pecado, vamos dizer assim. Isso estava desagradando a Deus. Estou tentando ser o mais claro possível para os irmãos entenderem o capítulo 5, mas nós vamos chegar nesse tema. Então Deus levanta Isaías para chamar a atenção, que não estava se agradando.
Eu fiz uma anotação aqui e que dizia que os princípios da palavra de Deus, do Altíssimo, não estava sendo levado a sério. O povo estava carregado de iniquidade. Aí Deus levanta Isaías para esse Isai aqui. Então são seis Ais. E aí o primeiro vai falar sobre ganância. O segundo, corrupção social. Que é bem o nosso contexto. Sim, sim. Corrupção teológica. Também não foge muito para nós. Naquele contexto havia corrupção moral, orgulho, corrupção espiritual. Então, na realidade, resumidamente, o povo de Israel, especialmente Judá, estavam afastados dos mandamentos. Tudo aquilo que era preceito de Deus, verdade de Deus, o povo estava longe. E aí Deus levanta Isaías para profetizar uma terrível ameaça que viria sobre eles se eles não se arrependessem. Todo o cativeiro, todas as dificuldades que o povo de Israel passava, era com permissão de Deus. Porque justamente como eu falei, eles estavam longe dos propósitos. E aí Deus permitiu o cativeiro. E aqui nesse contexto, Deus levanta Isaías com muita seriedade e muita tristeza com a condição que aquele povo estava. E aí, no capítulo 1, eu separei um texto que eu achei muito interessante, que a gente acredita vai falar sobre isso aqui. E eu quero ler com os irmãos. Vai dizer assim, capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha a profundidade e o estado que aquele povo estava. Isso aqui é bem nossos dias também. Ouve a palavra do Senhor. Vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios. Diz o Senhor. Estou farto dos holocautos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado. Deixa eu virar a página. Do sangue dos novilhos. Nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu, ou só pisardes os meus átrios. Não continuareis a trazer ofertas. O incenso é para minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados. E a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim. Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atender a justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Cara, isso é muito forte. Bastante. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Gente, pra mim aqui, eu tô falando, tá saindo um eco.
Então, não sei para os irmãos aí que estão assistindo. Então, se cá tá chegando um eco para vocês aí, infelizmente, me perdoe porque tá tentando mexer. Não estou conseguindo. Então, mas vamos seguir a live. Então, ô Anderson, a condição desse povo aqui estava desagradável a Deus. Esse povo aqui estava ofertando, fazendo holocausto, sacrifício, ofertas, e o Senhor disse aqui através de Isaías: não estou ouvindo, não está me agradando. Vocês levantam a mão em oração, multiplica as orações, e eu não os ouço. Cara, isso é muito forte. Sacrifício de tolo. É que o povo estava fazendo naquele contexto. Porque eles estavam trocando a verdade de Deus por aquilo que eles achavam que era o correto. Então, a situação, o contexto espiritual daquele povo em Isaías não estava agradando a Deus. Isso é muito forte. E aí você me trouxe hoje um tema chamado relativismo. E aí a gente vamos falar um pouco desse relativismo que está ligado a esse texto, versículo 20. Eu vou te dar a oportunidade para falar, mas eu quero já introduzir aqui. Mas se você quiser endossar ou trazer outra definição, fica à vontade. Para a gente começar a falar sobre esse relativismo, a gente precisa explicar para os irmãos o que é esse relativismo. Perfeito. O que é o relativismo, né? Então, o relativismo, eu fiz questão de anotar aqui. É um conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. Apenas um valor relativo. De acordo com as diferenças nas percepções. Esse é a definição do relativismo. E aí tem o relativismo cristão, religioso, né? Que é o que a gente vai abordar hoje aqui. E está bem disfarçado dentro das igrejas. E aí o relativismo religioso vai dizer o seguinte: coloca no mesmo plano todas as religiões. Considera todas elas como uma expressão ou um espiritualismo. É como se colocasse todas as religiões numa mesma prateleira dentro de um supermercado espiritual. E aí você entra nesse supermercado querendo comprar um exemplo, né? O cristianismo, você vai encontrar ele misturado na mesma prateleira com o espiritismo, com o budismo, com outras coisas por aí. Então, o relativismo vai trazer, essa união de religiões, de fundamentos, trazendo para todo mundo como comum. Como que o cristianismo fosse algo comum às outras. E é bem o nosso contexto, né? Então, esse relativismo religioso vai dizer que os nossos fundamentos, que são baseados na palavra de Deus, tudo isso é comum. Tudo isso é relativo. Tudo isso é efêmero, é algo tão comum, né? Uma mistura como a Carla está colocando aí, né? Ele quer misturar tudo e fazer com que esses valores que nós acreditamos que é a palavra de Deus se torne comum. Vou dar um exemplo aqui para te dar a oportunidade, o assunto é vasto,
Bastante. Vamos falar sobre padrão santidade. A palavra santidade na Bíblia, ela tem o seu significado. Sede santos, como eu sou santo. A santidade é um padrão bíblico que a gente tem que seguir conforme está a palavra. E aí joga essa santidade dentro do relativismo. O relativismo vai dizer que esse negócio de santidade, isso é comum. É coisa normal. Todo mundo é santo. Todo mundo é crente. Todo mundo é gospel. Todo mundo é evangélico. Esse negócio de ser crente, cristão, isso é relativo. Isso aí, esse negócio de santidade, é para esses crentes doidos. Desfazendo essa essência da palavra santidade. Eu estou tentando ajudar os irmãos. O relativismo vai trazer isso. Vai difundir essa essência. Vai separar, né? Vai cortar essa santidade em pedacinhos. Fazendo com que esse padrão santidade não seja de tanta importância para todos, para nós. Né? Então, o relativismo é isso. Tem essa definição muito pomposa no dicionário, mas o relativismo é isso. Tirar essa verdade bíblica. É o que o texto está dizendo, né? Vocês pegam o mal e transformam aquilo em bem. O mal se transforma em bem, transforma em mal. Vocês estão misturando. Vocês estão tirando a essência dos mandamentos. Era isso que Deus estava usando Isaías. E no nosso meio é a mesma coisa nos dias de hoje. Por isso eu coloquei hoje lá no folder esse tema, né? O relativismo, uma ameaça disfarçada dentro do nosso meio. Tirar aquela essência, tirar a verdade bíblica e trazer essa verdade bíblica como algo comum. Algo que todo mundo pode. Algo que todo mundo pode pegar a santidade. Todo mundo pode vestir a santidade. E não é bem dessa forma. Existem padrões, princípios para se viver, se praticar essa santidade. Isso é só o início. Eu estou dando uma introdução aqui. E aí eu vou te dar a oportunidade para você começar a falar. E o assunto é vasto. E eu acho que uma live nossa aqui não vai dar. Mas fala aí. Então, Fábio, durante um tempo, eu comecei a perceber que nós estamos vivenciando nas igrejas uma ditadura relativista, uma ditadura do relativismo. E tanto quando eu comentei com algumas pessoas sobre isso, as pessoas ficavam confusas pela questão da nomenclatura relativismo. Elas não tinham conhecimento sobre a palavra em si, mas elas mesmas estavam vivenciando isso dentro das igrejas. Inclusive um amigo meu que ele é pregador, ele prega também em diversos lugares. Ele estava doido para assistir a nossa live para poder ter um conhecimento sobre a palavra em si, né? Sobre o relativismo em si. Só que infelizmente ele teve que trabalhar, porque ele trabalha no Uber. Então ele vai estender um pouquinho o horário da noite e ele não vai conseguir assistir. Mas depois ele pode assistir até no YouTube, né? Porque as lives vão para o YouTube, não vão? Vai para o YouTube. Então, como você explicou, o conceito do relativismo é justamente, Fábio, tirar a verdade absoluta e trazer ela, moldar ela, modificar ela de acordo com o nosso entendimento, com o nosso ponto de vista. O relativismo é muito subjetivo, ele é genérico, ele é abrangente, porque nós podemos falar sobre relativismo na moralidade, sobre relativismo cultural, porém, nós como cristãos precisamos enxergar o relativismo dentro das igrejas ou até mesmo no momento em que se é pregada a palavra, no momento em que se vive o evangelho. Porque
Porque as pessoas relativizam Deus. Então, o relativismo correto, o relativismo que mais se encaixa com a nossa vida como servos do Senhor, como filhos de Deus, como cristãos, é o relativismo que expressa a verdade teórica, né? A teórica verdade. O que seria isso? Quando relativizamos a verdade da palavra, quando relativizamos a verdade das Escrituras, nós trazemos elas para se tornar uma meia-verdade. E eu tenho um exemplo aqui que explica muito bem quando que se encaixa o relativismo, Fábio. É a mesma coisa, você procura um médico ou alguém especializado na parte de nutrição ou de medicina, especialistas, né? E eles fazem um formulário, e nesse formulário eles colocam comer doce somente aos finais de semana. Isso é uma receita feita por um médico, um especialista na área. E comer doce somente aos finais de semana. Você pega aquela frase ali, e você tira daquela frase somente comer doce. Você não está mentindo, porque realmente ela está ali. Ali está dizendo comer doce somente aos finais de semana. Porém, você tirou só comer doce e transformou aquilo na sua verdade absoluta. E a partir dali você come doce sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Então, o perigo da meia-verdade, o perigo do relativismo, é quando a gente pega uma verdade absoluta e a transforma de acordo com o nosso entendimento, com o nosso ponto de vista, de acordo com o nosso querer. Quando a gente faz isso, nós prejudicamos não só as Escrituras, não só o Evangelho, não só a verdade do Evangelho, mas prejudicamos as pessoas que estão ouvindo. Quer ver um outro exemplo? Correto. Adolf Hitler, ele utilizou diversos versículos bíblicos ou diversos trechos que faziam sentido com a Bíblia para convencer um exército a matar 6 milhões de judeus, apenas com a relativização da verdade. Ele pegou trechos, pegou verdades absolutas e transformou ela de acordo com o ponto de vista dele numa meia-verdade. E ele convenceu um exército a matar 6 milhões de judeus. Olha o perigo que está na meia-verdade. Hoje nós vivenciamos esse relativismo nas igrejas. Em que sentido? Nas pregações, Fábio. Se eu quero falar de Jesus, se eu quero falar da Bíblia, se eu quero falar de Deus, se eu quero falar do Evangelho, das Escrituras, eu preciso falar dele como um todo. Eu não posso simplesmente pegar a metade da verdade, a meia-verdade, e adequar ela da forma que eu quero. Ou do jeito que eu quero. Correto. Se eu quero falar de um Jesus que é misericordioso, que é bom, que é amoroso, eu preciso falar desse mesmo Jesus como ele sendo justo, como ele exortando, como ele sendo juiz, como ele sendo julgador. Eu não posso falar de um Deus que salva, mas também não posso falar sobre renúncia. Eu preciso falar dos dois. O Evangelho ele é um só. O Evangelho ele é um todo. Eu não posso relativizar o Evangelho e falar aquilo que eu quero para agradar as pessoas. Eu preciso falar do verdadeiro Evangelho. E aí, quando as pessoas relativizam o Evangelho, elas fazem o seguinte. Elas querem o Jesus que salva, mas não querem o Senhor que salva. Né? Da mesma forma, eu fiz até uma anotação que eu acho importantíssima. Muitas pessoas querem o Jesus que as salvem, mas elas não querem o Jesus que as conduzam, que as corrigem e que as santifiquem. Então, relativizar o Jesus Cristo, relativizar Deus, é querer dele somente aquilo que me agrada. É querer dele a minha verdade. Eu não querer ele como um todo. Entendeu? Porque se eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo, eu preciso estar com ele quando ele me ama, quando ele é misericordioso, quando ele me salva, mas também quando ele diz não. Mas também quando ele me faz renunciar. Também quando ele me exorta, como ele me justifica, quando ele me corrige. E o relativismo, a ditadura é justamente, nas igrejas, é justamente isso. Até mesmo as pregações estão de acordo com aquilo que querem. Então, relativizar é tirar uma verdade absoluta e transformar ela no meu ponto de vista, numa meia-verdade. Isso é muito perigoso e eu tenho presenciado muito isso nas igrejas. É pegar um meio evangelho, uma meia-verdade e falar de Deus. Fábio, falar de Jesus, cara, quando você prega e você fala de Jesus, você está sendo cristocêntrico, porque você está colocando Jesus no centro. Falar de Jesus é isso.
Porém, não basta você simplesmente falar de um Jesus como profeta, mas você precisa falar de um Jesus como filho de Deus, como filho do Deus vivo. Tem uma passagem lá em Mateus, em Mateus 16, capítulo 13, cara, que pode exemplificar, tá? E resumir o que eu estou dizendo. Mateus 16, versículo 13, que fala quando Jesus vai a Cesareia, na cidade de Filipe. Mateus 6, 13. 16, 13, perdão. 16, 13. Pode ler. Achei. Então, quando Jesus ele vai na Cesareia, na cidade de Filipe, a primeira coisa que ele pergunta para os discípulos é: quem diz o povo ser o filho do homem? Ele quer saber o que aquele povo fala a respeito dele. Mas antes da continuidade, a gente precisa entender que em Cesareia, o que mais se tinha eram pagãos. Justo. Pessoas que não tinham princípios voltados para Cristo. Elas simplesmente viviam de formas ilícitas. Então, a maioria, tudo ali era pagão, na verdade. E aí, um dos discípulos vira para Jesus e fala, eles dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Comparar Jesus a João Batista era algo grandioso, porque João Batista tem uma referência muito grande na Bíblia. Comparar Jesus a Elias, junto com Moisés, foi um dos maiores profetas. Comparar a Jeremias também foi um grande profeta. Só que aí que tá. Jesus fala, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. E aí onde eu encaixo isso na questão do relativismo? Jesus poderia ter ficado satisfeito com a resposta de comparação dele, a analogia dele aos profetas. Poderia ser suficiente, mas não. Jesus queria mais, porque ele queria a verdade absoluta, não a meia-verdade. E qual era a verdade absoluta? Dizer que ele é filho do Deus vivo. Essa era a verdade absoluta. Quando eu vou para uma igreja e eu prego e faço comparação de Jesus aos profetas, não é suficiente, Fábio. Sabe por quê? Porque eu preciso dizer quem verdadeiramente ele é. Essa é a verdade absoluta. Então é por isso que eu achei esse tema muito importante. Não só por ele ser edificante, mas por ele ser relevante também. E por eu estar presenciando que as igrejas estão relativizando Deus, relativizando o Evangelho, e muita gente está ali assistindo e não sabe. Tem muita gente que está na igreja, que frequenta a igreja, mas realmente não conhece o verdadeiro Evangelho como um todo. Não conhece o Evangelho absoluto. Sabe onde a gente vê também o relativismo? É quando eu pego a verdade absoluta, eu coloco ela como a minha verdade, e eu acho que todo mundo tem que concordar com a minha verdade, porque senão essas pessoas são insensíveis. Quer ver um exemplo? Eu gosto de animais. Eu sou apaixonado por cachorro. Então, se eu vejo que tem muitos cachorros nas ruas que estão sofrendo maus tratos, eu faço uma campanha para retirar esses cachorros das ruas. Só que eu quero que todo mundo me siga. Se uma dessas pessoas não me seguirem, eu digo que ela é insensível, porque ela não ama os animais. Só que a verdade não é essa. A pessoa ela gosta, ela ama animais, mas ela tem as prioridades dela, ou ela tem outras coisas para estar fazendo. Então, além de ser perigoso relativizar o Evangelho, quando eu torno o verdadeiro Evangelho como absoluto uma meia-verdade, eu quero que todo mundo acate aquela meia-verdade. Porque, para mim, ela é uma verdade absoluta. Entendeu? Então, relativizar não é só você misturar ou modificar o Evangelho. É você querer que as pessoas acatem aquilo que você está dizendo. Entendeu? Então, realmente, o relativismo ele é perigoso. E ele está realmente disfarçado. E quando eu peguei esse trecho de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que fala sobre a questão do bem e do mal, eu peguei esse versículo porque realmente isso acontece. Porque não é só relativizar, no sentido de tornar uma meia-verdade, mas é de eu fazer a troca.
Eu pegar aquela verdade absoluta e não só torná-la pequena, mas eu trocar aquilo ali. Eu deixo a verdade absoluta de lado, mas pego aquela meia verdade, para mim é meia verdade, e apresento elas como maravilhosa para as pessoas, como aquilo que é certo para as pessoas. É como se eu pegasse o evangelho verdadeiro de Jesus e eu trouxesse para as pessoas ele todo misturado, todo bagunçado. Como se não tivesse importância de fazer certas coisas ilícitas. Como, por exemplo, eu pego o mal e mostro para as pessoas como se embriagar fosse bom, ou se beber fosse bom. E aí as pessoas começam a beber e elas acabam chegando num estado alcoólico, ou até mesmo tendo que se internar. Mas por quê? Porque eu fiz parecer para ela que o que era bom era mal. Isso também é uma forma de relativizar. Isso é um relativismo também. Correto. Então, eu achei esse tema muito importante, muito forte, e que realmente a gente precisa falar sobre isso, precisa alertar as pessoas sobre a nomenclatura, a relativização, o relativismo, para que elas possam entender que as pessoas estão relativizando sim o Evangelho, relativizando sim Deus, porque além dele ser amor, misericordioso, ele é juiz, ele é justo, ele não só te ama, mas ele também te corrige quando é preciso, ele te direciona quando é necessário. Então, que elas possam ter o entendimento e o discernimento para entender quando está ocorrendo um relativismo, uma ditadura do relativismo na igreja, ou em qualquer lugar que ela vá. Esse tema realmente é de profundidade. E bem contextualizado no nosso dia. E você está resumindo ainda a palavra relativismo, dizendo que estão transformando a verdade que a palavra em meia verdade, naquilo que convém. E realmente o perigo hoje está nessas pessoas que ouvem essa meia verdade e torna essa verdade uma bandeira, um estandarte de vida. E não buscam o real significado. É uma então, mentira. a do relativismo, ele é muito sério mesmo. Sim. É como se vamos ser de uma forma bem mais clara. Você pode ficar no pecado e ficar na igreja fazendo as coisas normalmente. Não tem problema nenhum. É o que está mais acontecendo no nosso meio. Você pode ficar no erro, transformando, né, o que é certo em mal. Fica no pecado, mas fica lá na frente dando glória. Assumindo cargo. E por aí vai. É como eu falei da santidade. A padrão santidade é renúncia. É uma vida total na presença de Deus. Abrindo mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E aí vem o relativismo dizendo você pode ser santo, mas você pode falar um palavrão. Não tem problema nenhum. Você está buscando a santidade. Você pode fazer outras coisas que não vai desagradar a Deus. É transformar esse pedaço inteiro em pedacinhos. Deixar mais claro para os irmãos. Porque esse relativismo, como você colocou, essa nomenclatura, não é tão clara, né? Para todo mundo dentro da igreja. Porque, infelizmente, poucos são os que leem. Então, essa palavra para muitos aí chega como que um negócio sobrenatural, né? E tá bem simples, disfarçado dentro da igreja. É verdade. Pegar o evangelho e diminuir ele. E como a Laísa colocou aí,
Porque a correção e a santificação envolve renúncia. E vão de encontro aos interesses pessoais. Exatamente. É isso aí. Então, quer dizer, eu posso ser santo, mas eu preciso também fazer muita coisa. Se eu largar. Eu posso buscar santidade, mas não posso fazer aquelas coisinhas que não tem problema nenhum. Não tem nada a ver. Relativo traz não tem nada a ver. E não tem nada a ver, tá contaminando todo mundo. E aí é um assunto polêmico, né? Bastante. Não tem nada a ver. Eu não tenho nada contra. Não tem nada a ver. A questão é entender essa palavra não tem nada a ver. Tem que entender isso. Trazer esse não tem nada a ver para a Bíblia. E vamos ver se realmente não tem nada a ver. Parece um negócio meio redundante, né? É verdade. Parece um papo de filósofo aqui hoje. Mas não é, cara. É que poucas pessoas conseguem entender essas questões do relativismo. Porque como eu coloquei no folder, está muito misturado, disfarçado. Isso aí. E que acaba afastando as pessoas da presença de Deus de verdade. Por pequenas coisas. E a minha verdade, Fábio, ela é mais perigosa que uma mentira. Porque ela é uma mentira, só que ela tem toda a conotação de uma verdade. Então, por isso que ela se torna uma pior que uma mentira, mais perigosa que uma mentira. Porque ela é uma mentira em si, mas ela vem toda disfarçada como uma verdade, vem conotações de verdade. E aí acaba te induzindo, e acaba te persuadindo, ou te fazendo até acreditar que aquilo ali é a verdade absoluta. Então, quando eu costumo fazer a comparação com um avião. Quando eu relativizo o evangelho, eu pegar e falar somente de uma meia-verdade. E é como se eu quisesse alçar voo apenas com uma asa. Eu, com uma asa, não consigo subir, eu não consigo voar, eu não consigo ter altura. Para que um avião ele alce voo, ele precisa ter as duas asas para poder decolar. Ele não consegue subir só com uma. E a mesma coisa é o evangelho. Para que eu me aproxime de Deus, para que eu realmente viva Cristo, eu preciso conhecer e viver o evangelho como um todo, não só com a metade dele. Entendeu? Porque isso não é Cristo, isso não é a palavra, isso não é o verdadeiro evangelho. Eu preciso ter ele como absoluto. Eu preciso entender e viver que Jesus ele também é justo, mas ele é juiz. E que ele é amor, mas ele também julga. E que ele é salvação, mas ele também é renúncia. Quando eu começo a entender isso, aí eu começo a viver o evangelho verdadeiro. O evangelho como um todo. E não só uma meia verdade. Como um todo. E não só a meia verdade. É comer o bolo todo. Todo? Tem que comer ele todo. Todinho. O problema é que as pessoas querem um pedacinho que lhe convém. É o que você falou aí. O que ela escreveu. Não adianta viver o evangelho sem renúncia. É só uma meia verdade. O povo quer ser crente, mas não quer renunciar. O povo quer fazer tudo que convém e quer continuar na igreja segundo a Deus. O povo quer ter cargo na igreja, mas não quer largar o pecado, a renúncia, não quer renunciar. Essas meias verdades que está acontecendo no nosso meio. Mas o problema também, que eu acho que é o mais importante, é a liderança. É duro falar isso. Mas a liderança não explica a verdade. Eles trazem, não vou dizer todos, não vamos generalizar, mas existe uma porcentagem, não sei quanto,
Mas essa porcentagem ficam ensinando o relativismo dentro da igreja. E isso que quebra. E aí uma outra parte também que leva a culpa nisso é o povo. Que não lê, que não busca a verdade, que não se aprofunda na verdade e se deixa levar por qualquer comida que ele ouve lá na frente. O meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é meio conhecimento. É um conhecimento todo. Pleno. Da pessoa de Deus. Dos mandamentos de Deus. E praticar tudo isso. Foi isso que Deus falou através de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não dá para me ficar só conhecendo. O problema que está hoje é isso. O povo só conhece Deus, mas não prossegue em se aprofundar. Vou dar um exemplo. Você vai na praia. Aí o camarada que não sabe nadar, ele fica onde? Na beirada. Com água na canela. Ele não entra na profundidade. Porque ele tem medo de se afogar. Então ele fica ali na praia, na beirinha, tranquilão. Você vê que tem aqueles mais ousados. Você já deve ter visto isso na praia. Que passa por você correndo e mergulha e vai embora. E quando tu vê esse camarada tá lá no fundo, só vê a cabecinha dele. Quer dizer, ele não tem medo. Ele encara. Ele mergulha. E entra. E aí ele consegue lá no fundo. Fica lá, ó. Tranquilão. E é o que acontece também no nosso meio. As pessoas ficam com medo da profundidade de Deus. E querem ficar com meia verdade. Achando que aquela meia verdade para ele tá bom. Aquele pedacinho tá bom. E não tá bom. Biblicamente não tá bom. É o que a Bíblia vai dizer. Ou você é crente, ou você não é crente. De vez em quando eu falo aqui com a live. É melhor você se desviar do que ficar na igreja disfarçado. É muito chato. E duro falar isso. Olha. Mas ou melhor, você se desvia, vai pro mundo ou fica na igreja, cara. Não dá pra ficar no meio tempo. Aí me faz lembrar de um amigo que eu fiz uma live com ele, que ele trouxe essa meditação do morno. Você lembra desse amigo? Que trouxe uma meditação do morno. O que é essa mornidão? O cara tá ali, ó, morno, não esquenta e nem tá frio. E aí, Apocalipse, Deus vai levantar João dizendo, ó, vou vomitar. Porque você não é crente, não é frio, é frio. Tá morno. Tá satisfeito. Foi a meia verdade. E para ele aquilo ali tá bom. Enquanto tem outros mergulhando na profundidade de Deus. E o problema do relativismo é fazer com que essa verdade absoluta se torne uma meia verdade. E que essa meia verdade satisfaça as pessoas. Enquanto Jesus chega dizendo o seguinte, ó, queres me seguir? Abre mão. Quem tem o amor, a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o confronto que Jesus chega. Ele diz, olha, eu não vim trazer pai, vim trazer espada. Jesus não está dizendo, gente, que você não deve amar a sua família. Mas ele está dizendo o seguinte,
que o maior amor no seu coração deve ser a Deus. Mas não desfazendo da família. E aí a gente entra no outro tópico. Pessoas amando mais a família do que a Deus. Dando desculpas nessa meia verdade para não mergulhar num todo. Não, Deus é a favor do que eu faço. Deus concorda com o que eu faço. Ei, meu irmão, tá errado. Para Deus, é o bolo todo. Ou você come o bolo todo, ou então ficar vivendo de pedacinho não dá. E esse é o relativismo dentro da igreja. E o problema maior, como eu falei, é a liderança ensinando dessa forma. O problema de ficar na beira da praia são os caixotes. E aí que eu digo. Se você não quer tomar caixote, você tem que mergulhar. Tem que mergulhar no profundo. Sair do raso. Como Deus levantou Ezequiel. 47, se não me engano. Das águas purificadoras. A água ia subindo. E chegou um tempo que ele falou, olha, você tem que mergulhar, Ezequiel. Porque a água estava nos artelhos, nos joelhos, chegou a altura da barriga, no peito. Chegou um momento que ele tinha que mergulhar. Então, para não tomar caixote espiritual, você tem que sair do raso. É forte. Muito. Tem um filósofo chamado Max Weber. Max Weber. Ele faz uma analogia, né? Fala sobre o relativismo. Que aí eu até fiz uma anotação que eu achei importante também. Que ele fala, podemos concluir que o relativismo, além de ser um termo filosófico, que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Então, o perigo do relativismo na igreja, ou na hora de se falar do evangelho, é que nós podemos estar repudiando a palavra. E sem perceber isso. Nós podemos não só repudiar, ou então modificar o conhecimento bíblico, mas a gente pode estar induzindo milhares de pessoas a fazer o mesmo. Milhares de pessoas a tomar um caminho, né? Tomar um rumo diferente do que a palavra nos ensina, do que o evangelho nos ensina. Então, eu acho perigoso por isso. Eu acho, não, tenho certeza que a grandidade, né? O tamanho da periculosidade. E falando em cima também disso, a questão da meia-verdade, é que eu tenho separado comigo que existem dois tipos de pessoas. Isso eu falo em relação à meia-verdade e à absoluta. A primeira pessoa é aquela que ela trabalha, ela ganha o dinheirinho dela, salário dela, e o salário dela ela consegue dar subsistência para sua família e consegue ir trabalhar com esse dinheiro. Para essa pessoa, ela está satisfeita com isso. Ela se aposenta e recebe um salário bem ínfimo como benefício do INSS. E existe uma outra pessoa, que é aquela pessoa que é visionária. Aquela pessoa que quer crescer espiritualmente, quer crescer intelectualmente, quer crescer profissionalmente, e que ela almeja realmente deixar um legado. E que ela almeja realmente marcar sua geração, ou então se tornar uma pessoa importante. E eu costumo dizer que eu sigo a segunda pessoa. Eu costumo dizer que eu quero o verdadeiro evangelho. Eu quero o evangelho como absoluto, como a sua verdade no todo. E eu não quero ficar com o meu avião de lado. Eu quero ficar com o meu avião alçando o voo e decolando. Um amigo falou para mim, você tem certeza que você quer trabalhar em cima desse tema? Tem certeza que você quer estudar em cima desse tema? Além de ser um tema bem complexo, ele é perigoso na forma que você vai falar ou para quem você vai falar, deixa isso quieto. Só que eu costumo também falar, Fábio, que se a gente não debater, ou se a gente não conversar sobre política, se a gente não conversar sobre religião,
Nós vamos ter políticos antiéticos, políticos preteridos, despicendos, ruins, e vamos ter também falsos profetas. Por quê? Porque quando a gente não conversa, quando a gente não dialoga, a pessoa ela vive com aquilo que passaram para ela, e ela não debate em cima daquilo para ver se o que ela está ouvindo, o que ela guardou com ela é uma verdade. Não abre conhecimento. Exatamente. Então, hoje, quando ele falou isso para mim, eu passei isso para ele. Eu falei, é preciso falar, sim, sobre o relativismo, porque muita gente não conhece. Tem muita gente que está há mais de 20 anos dentro da igreja e está ouvindo só a minha verdade. Está ouvindo só Jesus como um profeta. Ah, não, Jesus está sendo... Basta comparar Jesus a um profeta e está ótimo. Mas não, Jesus não é isso. Jesus você precisa dizer quem ele é. Quem verdadeiramente ele é. Ele não é comparado apenas a um profeta, ele é filho do Deus vivo. Ele é o Deus que se tornou carne, que andou por aqui, que andou como um homem, que morreu na cruz, que ressuscitou. Ele é quem ele é, o verbo se fez carne. Então você precisa ouvir o verdadeiro evangelho como um todo. Então quando a gente não fala, quando a gente não debate esses tipos de assunto, as pessoas morrem com aquilo que elas ouviram ali e pronto. Aí por isso nós temos falsos profetas, nós temos políticos péssimos, porque não se fala mais, não se debate mais, não conversa mais sobre esses assuntos importantes. Inclusive nas igrejas, você não vê falando sobre isso. Eu acho triste. Porque eu acho triste. Ah, não, mas vai causar uma polêmica. Tem gente que não pode ouvir. Cara, se é para pregar o evangelho, você tem que pregar ele como um todo. Você não tem que se importar se a pessoa vai ficar feliz ou não com isso. Você tem que fazer o que Jesus chamou para fazer. Você tem que pregar, falar o que Jesus chamou para fazer, independentemente do que vão achar. Eu não vejo, até hoje eu não ouvi nenhum profeta que não teve uma vida cheia de aflições, que não teve frustrações. Eu não vejo um profeta que morreu feliz. Eu não vejo, mas eles mesmo assim, eles foram lá e encararam. Eles fizeram o que Jesus mandou eles fazerem. Você pegar Paulo, a morte foi decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. E aí, mas eles fizeram o quê? O que Deus chamou eles para fazer, o que Jesus pediu para eles fazerem, eles foram lá e fizeram. E o que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Então, independentemente do que vão achar, do que vão pensar, a gente tem que falar. E se o assunto é polêmico, se o assunto é difícil, a gente estuda para falar. A gente pede sabedoria a Deus e adquire conhecimento para saber como falar, mas tem que ser falado. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar, e eu sei que você me conhece, você sabe que eu tenho um carinho pela palavra, um carinho pelas escrituras, e eu gosto mesmo, foi para isso que Deus me chamou, para ter um domínio para falar sobre a palavra. Mas se eu falar sobre um assunto e eu sei que Deus quer que eu fale aquilo ali, e de repente chocou uma pessoa, ou uma pessoa ficou triste com o que eu falei, o que eu vou fazer? Infelizmente eu não posso fazer nada. Mas o que eu não posso é, se o Espírito Santo tá querendo que eu fale, se Deus quer que eu fale, é eu pegar e me calar, com medo do que vão achar. Porque depois quem vai ser cobrado somos nós lá, cara. Porque Deus vai falar, mostra tuas mãos. O que tu fez por mim? Por que tu não falou quando era para tu falar? Entendeu? Então esse assunto é muito importante. E se a gente pegar a Bíblia, a gente vê vários momentos que poderiam ter ocorrido ou que ocorreram o relativismo. Né? E hoje a gente vive realmente uma ditadura. Porque praticamente quase todas as igrejas relativizam a palavra. Ah, não, eu vou falar isso aqui porque se eu falar o evangelho como um todo, as pessoas vão ficar chateadas. Ah, não vão vir mais para a igreja. Ah, não vão trazer mais o dízimo. Ah, não vão isso, não vão aquilo. Entendeu? A preocupação é essa, se a pessoa vai se agradar ou não. Eu não tô aqui, eu não quero ouvir aquilo que me sacia. Eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Porque se hoje eu amadureci espiritualmente, se hoje eu evoluí positivamente, foi porque alguém chegou para mim e falou da palavra como um todo. Não relativizou a Bíblia para mim, não relativizou Deus. Hoje eu sei que Deus ele é amor, mas ele é justiça. Eu sei que ele é salvação, mas ele é renúncia. E tem muita gente aí que tem o triplo da minha idade e não sabe disso. Entendeu? E não conhece isso, não sabe da verdade como um todo. Mas eu fico triste por isso. Mas eu fico feliz que a gente esteja debatendo esse assunto aqui, dialogando sobre isso. Anderson. Igrejas, cara. Estamos chegando ao final da live. Já vai acabar. Rápido. E a gente volta para terminar. Não dá para terminar assim. Cruamente.
Um assunto interessante e importante, diz a live. Mas já vai terminar.